irmãos? Então tá bom, se prepara aí com a sua Bíblia. Na minha época de adolescente, a gente tinha gincana bíblica. Quem abria primeiro no livro e achava o versículo, ganhava prêmio. Né? Vamos voltar a essas práticas, porque elas são boas. Acharam? Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, Romanos 5, a partir do versículo 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Aleluia! Glória a Jesus! Irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja, para os irmãos que estavam em Roma, ele escreveu no final da sua 3ª viagem missionária, quando ele estava planejando conhecer essa igreja. Essa carta é considerada o maior tratado doutrinário ou expositivo da doutrina cristã. E eu gostei muito dessa frase que estava lá no comentário bíblico, que fala assim, ó: essa carta contém um desenvolvimento ordenado e lógico das profundas verdades teológicas e os grandes temas da salvação. Então, quem ler a carta aos Romanos, vai estudar, vai ter lá um tratado teológico sobre a obra salvadora de Jesus Cristo. Essa carta vai falar muito sobre pecado, vai falar sobre o imerecimento. Nós não merecemos nada. Mas essa carta também vai falar da nossa incapacidade de resolver o nosso probleminha ruim chamado pecado. E junto com o probleminha ruim chamado pecado, existe um problema maior, que é a separação entre nós e o nosso Deus. Porque os nossos pecados fazem o quê? Cadê os crentes? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E pior ainda, a ira de Deus está sobre os pecadores. Irmãos, isso é tão notório, tão notório. Quem conhece a morte aqui? Deixa eu ver. Quem já ouviu falar da morte? Salário de pecado é o quê? Então, tão certo como vive o Senhor, Ele nos julgou e nos sentenciou à morte por causa do pecado. Mas, vamos voltar lá no início do capítulo 5.
diz assim, o primeiro versículo: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Pare aqui. Irmãos, hoje eu quero falar sobre estar firme na graça e gloriar-se. Olha que trem bonito, irmãos. Tem uma parte teórica e depois a gente vai para a parte prática. Então, é necessário um pouco de atenção para que a gente entenda o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Eu queria ter feito uma ilustração, mas eu não consegui. Quem já leu uma ilustração que mostra um copo? Peraí. O que vocês estão vendo aqui? O quê? Água, o que mais? Um copo. Está cheio? Tem quase tudo. E quando eu fui estudar esse texto, eu fui pensar em como nós, seres humanos, somos insatisfeitos com aquilo que a gente tem. E a gente não valoriza o que a gente já tem. O que a gente mais vê é gente lamentando o que não tem. É ou não é? Assim, irmãos, e pior, assim, a gente que é pastor ouve cada coisa, né? E é um chororô, porque não tem isso, não tem aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo, e aí não vem na igreja porque tem que trabalhar para poder comprar, para poder fazer, para poder não faltar e tal. Mas, e o que você tem? Será que não é suficiente? Será que o que você tem não tem valor? Irmãos, pensa nessa pergunta. O que você tem é suficiente? E aí, com essa pergunta, eu fui ler esse texto. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre estar firme na graça. Essa graça pela qual nós obtivemos acesso por causa de Jesus Cristo. Preste atenção que o texto diz: pelo qual, através de Cristo, obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Eu tenho uma boa notícia para você. Você, por causa de Jesus, tem acesso ao favor de Deus. Você tem acesso a essa graça. Pastor Silas pregou sobre a carta aos Hebreus. Quem participou? Se você não participou, tem a playlist lá no YouTube da igreja. Jesus abriu um novo e vivo caminho, um acesso ao trono da graça, aleluia! Acesso ao trono da graça. Eu posso entrar, eu posso sair, eu posso voltar, eu posso ir lá e retirar, e pedir e suplicar. Meu irmão, você tem acesso a esta graça. Você tem. Você pode olhar assim lá para aquela ilustração do copo, e eu tenho algo para te dizer. A graça é suficiente. Ela é suficiente para mim e para você. Mas para eu poder me alegrar com isso, eu preciso saber o que é graça. Né? O que é essa graça? Graça é um presente que eu ganhei sem merecer. Sem ter feito absolutamente nada por isso. E pior, tem gente que até merece, né? Que acha que merece. Mas, segundo a Bíblia, segundo os padrões da Escritura, irmãos, a gente despencou. A gente saiu de um nível merecedor e despencou. Lembra lá quando fala da queda do gênero humano, quando Adão e Eva pecaram? Ilustra isso muito bem, irmãos. Nós tínhamos um padrão.
Quando o pecado veio fazer parte da nossa vida, ou quando nós buscamos o pecado para ele fazer parte da nossa vida, despencou. A Bíblia diz que nós fomos destituídos da graça. Ela foi arrancada de nós. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Você merece? Você é digno? Não. Mas quando a gente fala da graça, nós não estamos falando de nós estamos falando daquele que é poderoso, e Ele é generoso, Ele é amoroso, Ele é maravilhoso. Graça fala dEle. Aleluia. Quando nós falamos da graça, nós estamos falando do caráter do nosso Deus, do caráter de quem dá e não do caráter de quem recebe. Aleluia. Eu não merecia, eu não tinha valor, eu era inimigo, eu era perdido, mas Ele me amou e Ele generosamente me ofereceu a sua graça, o seu favor. Deus mostra o seu amor por nós através da sua graça. Irmãos, não há dinheiro que compre o favor de Deus, que compre salvação, que compre perdão. Não há obra de caridade, obra, sei lá do quê, que convença alguém a te perdoar, convença Deus a nos perdoar. Isso não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! É Ele que deu. E aí, irmãos, a morte expiatória de Cristo Jesus. O que é morte expiatória? Ele foi lá, levou sobre si os meus pecados, os seus pecados, e Ele pagou aquilo que era contrário a nós. Ele quitou. E a morte expiatória de Cristo trouxe para nós o cancelamento daquilo que era contrário a nós. Depois você pode ler lá as cartas de Paulo. Eu gosto muito lá em Colossenses, quando ele fala: o escrito de dívida que era contrário a nós foi cravado na cruz. Aleluia. Está consumado. Aleluia. Está pago. Você fez alguma coisa para merecer isso? Não. Mas Ele fez. E aí eu quero que você abra lá em Efésios 2, do versículo 4 ao versículo 8. Nós estamos explicando o que é a graça. A graça é um presente de Deus para quem não merece nada, para quem não é digno de nada, para quem tem uma sentença de morte, porque o salário do pecado é morte, mas o presente gratuito de Deus, oh aleluia, é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui Paulo explicando aos Efésios. Efésios 2, 4, começa assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um presente de Deus. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Quem entregou a vida para Jesus aqui? Por que você entregou sua vida para Jesus? Porque você crê que
o sacrifício que ele fez lá na cruz expiou, pagou o preço do seu pecado. E em Cristo Jesus você recebeu perdão dos seus pecados. Aleluia, aleluia. O que nós não podíamos fazer. O Deus de toda graça, o Deus de toda graça, enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Jesus levou sobre si a condenação de morte que era para nós. E ao ressuscitar, oh glória, ao ressuscitar, Ele nos fez ressuscitar juntamente com Cristo. E por isso, mais do que perdão, nós recebemos a vida eterna por causa de Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo isso? Irmãos, isso é coisa para a gente vibrar de alegria. Carro novo não te dá isso. Carro novo, casa nova, sei lá, novo que você quer, sei lá, o que você está chorando aí porque você não tem, não te dá perdão de pecados, nem te dá salvação, mas a maravilhosa graça que você já tem, aleluia, te dá vida eterna. Vida eterna. Mas irmãos, Paulo usa uma linguagem jurídica. Ele usa, aliás, muito na carta aos Romanos, uma linguagem jurídica. Lei, sentença, condenação. Então a gente precisa entender o que ele está falando. A primeira palavra que ele usa aqui no capítulo 5 é justificados. O que é ser justificado? Os advogados aí que me ajudem, né? Mas há um réu que cometeu um crime. Ele infringiu a lei. Eu gosto de falar da lei do trânsito, né? Porque o sinal verde você vai, o amarelo você e o vermelho você para. Irmão, mas quando a gente vê o amarelo, mas dá um trem na gente, a gente sai correndo. Está com pressa, ultrapassa o sinal vermelho. Irmãos, isso é crime. Isso é infração. E não adianta você reclamar quando chegar uma multa. Você cometeu uma infração, você foi julgado, avaliado e condenado. E está ali uma sentença para você cumprir. Somente após pagar a multa, é que aí vai lá nos órgãos, no Detran, sei lá, e aí você é liberado daquela multa. Tudo bem que vai os pontos lá da carteira, né? Vai embora. Mas, quando alguém comete um delito ou um crime, e ele vai diante do juiz, e ele é julgado, e ele é sentenciado. Quando ele cumpre a pena, ele recebe um documento. Ele é livre. Ele pagou. Então ele é justo. Agora, não conta mais como um transgressor da lei. Eu esqueci a palavra, me ajuda aí na palavra. Ele não vai ser visto mais como um criminoso. Ele pagou. Ele foi tornado justo. E aí Paulo traz isso para a nossa vida cristã. Havia uma sentença contra nós. Havia, irmãos. Quem aqui já pecou na vida? Quem ainda peca? Né? Então, para o pecador, para o transgressor, há uma sentença. Você transgrediu a lei, você não cumpriu a lei, você é um pecador. Mas aí, irmãos, Jesus pegou a minha sentença, aleluia, e a sua sentença, e ele foi com ela para a cruz, e ele a cravou na cruz, aleluia. E sabe o que está escrito agora a nosso respeito? Quem crê em Jesus aqui, deixa eu ver, quem crê? Jesus agora te declara justo diante de Deus, aleluia, porque nele os nossos pecados são perdoados, aleluia. Nele, irmãos, nós somos restaurados a uma dignidade,
a uma posição que nós havíamos perdido. De destituídos da graça, agora nós somos cheios da graça de Deus, aleluia, cheios desse favor de Deus. A justificação é um dos presentes da graça salvadora de Cristo Jesus, aleluia. Mas irmãos, Jesus não parou a obra só aí. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o pecado trouxe a ira de Deus. Há um Deus irado. Se você começar a ler a carta aos Romanos, Paulo vai falar assim: a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça. Não se iluda, há um Deus irado. Porque há impiedade, há injustiça. Você já brigou com alguém e ficou irado com essa pessoa? Depois você pede perdão, viu, irmão? Vai lá consertar. Quando a gente está irado com alguém, você quer ver essa pessoa? Você quer chamar essa pessoa para jantar? Você vai fazer uma comida gostosa para essa pessoa? Você vai acreditar em alguma coisa que essa pessoa fala? Então, há um afastamento. Deixa eu te contar. Há um afastamento do pecador e o Senhor. O Senhor, Ele ama as pessoas, mas Ele abomina o pecado. Deus ama pessoas, mas abomina o pecado. Então, há uma separação entre o pecador e o Senhor. O pecador não pode se aproximar de Deus por causa do pecado. O pecador, sem Jesus, ele consegue por si mesmo, por suas atitudes, alcançar o favor de Deus? Não. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi lá e morreu, ele não morreu só por um ou por dois, ele morreu por todos. Aleluia! Ele morreu por todos. E ele, quando se ofereceu, e ele disse: está consumado, o preço está pago, ele abriu o caminho de volta para o Senhor, aleluia. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora há um caminho de acesso ao trono da graça, aleluia. E esse caminho é Jesus. E esse caminho também, irmão, se chama reconciliação, porque justificados mediante a fé, temos paz com Deus por causa de Jesus, aleluia. A ira de Deus não está mais sobre nós. A ira de Deus não está mais sobre nós, porque foi expiado, foi pago, me ajuda aí, pastor Silas, foi cancelado, acabou, está pago, não há nada mais que nos separe do nosso Deus, e agora nós temos paz com Deus, meu irmão. Olha o presente da graça, você agora está em paz com Deus, e Deus está em paz com você, aleluia. Ele está em paz conosco. Esse é o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, que enviou Jesus para nos justificar através da morte expiatória. E por causa de Cristo Jesus nós somos reconciliados. Olha lá no versículo 10 do capítulo 5 de Romanos, que nós estamos lendo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida, aleluia, aleluia.
Irmãos, outra coisa que eu estou botando reparo nesse texto aqui do apóstolo Paulo, é que ele repete várias vezes, muito mais, muito mais. Depois você leia o texto e você vai perceber. A obra de Jesus, a obra do Senhor Jesus, começa aqui muito mais, e muito mais, e muito mais, e muito mais, aleluia! Tem muito mais da graça de Deus para mim e para você por causa de Cristo Jesus. E aí, irmãos, quando eu leio sobre a reconciliação, eu lembro e entendo o que diz Romanos 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, não há mais condenação para mim e para você. A nossa, como é que fala lá? Aquilo que era contra nós, né? Os autos, né? Que foram levados diante do juiz. Acabou, Jesus pagou o preço, aleluia. Agora nós somos justos, por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tem salvação e graça aqui, por meio de Cristo Jesus, irmão, o que você tem é suficiente. O que você tem é mais do que suficiente, aleluia. Mas, irmãos, tem mais. O apóstolo Paulo está falando de 2 presentes da graça, que é a justificação e a reconciliação. Mas, especificamente nesse capítulo, ele vai falar algo sobre gloriarmos. E eu gostei muito desse negócio. Aqui vem a parte prática que nós devemos exercer. Volta lá no Romanos 5, 1 e 2. Volta lá, deixa eu ver aqui. Achou? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, a graça é um presente que o Senhor me dá. Mas ou melhor, a graça vai exigir de nós um posicionamento. Um posicionamento. Que posicionamento é esse? Paulo chama de gloriar-se. E eu gostei muito desse verbo, porque gloriar-se é cobrir-se de glória. É se revestir por inteiro de glória. É ostentar. É estufar o peito assim, é ufanar, é alardear, é mostrar para todo mundo. E deixar todo mundo ver aquilo que você tem e aquilo que você é em Cristo Jesus. Aleluia! Outro dia o pastor Silas explicou que a gente fala que quer ver a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É a manifestação de quem Ele é por dentro. A gente vê um pouquinho do lado de fora, porque se a gente vê tudo, a gente morre. Ok? Mas Paulo está dizendo aqui, glorie-se, que nós devemos nos gloriar, nos revestir por inteiro da glória, da graça de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, o que é isso? Vamos lá. Paulo já fala, começa assim, dando um tonhão na gente. Quem recebeu a graça aqui? Irmão, se posiciona na graça, pelo amor de Jesus Cristo. Tira essa cara de velório e coloca um riso no rosto. Se vista com a glória da graça de Deus, aleluia. Levanta o peito e bate, eu sou um justificado, eu sou justo diante de Deus, eu sou um perdoado, eu sou um salvo, aleluia. Eu tenho paz com Deus, aleluia. Enche a boca, irmãos. Você pode,
Você pode entrar na presença do Criador. Você tem livre acesso para chegar à presença dEle e falar, e chorar, e se espernear ou glorificar. Mas se encha da glória, se revista da glória, glorie-se naquilo que Deus já te deu. Davi ora, e ele fala, se eu não me engano, lá no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da salvação. Ô irmãos, vem cá. O que a gente mais tem visto é gente ansiosa, né? Gente que não dorme, gente deprimido, oprimido, insatisfeito, resmungão, só vive murmurando. É ou não é? Mas com você não é não, né, irmão? Porque você recebeu os dons da graça de Deus e o que você tem é suficiente para te salvar. E não é só salvar futuramente, mas é para salvar agora, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia! São os presentes da graça. Você tem se gloriado no Senhor? Você tem tido a alegria da salvação? Você tem levantado o peito e andado empinado? Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou perdoado, eu sou redimido, eu sou filho, eu sou herdeiro, co-herdeiro de Deus por causa de Cristo Jesus. Eu estou esperando a trombeta tocar, porque lá no céu tem um lugar para mim, aleluia! Você tem se gloriado no Senhor? Paulo fala, muito interessante, que ele fala assim, nós nos gloriamos nas tribulações. Ô irmão, quem é atribulado aí? Eu, né? Desculpa aí. Tem tribulação para tudo enquanto é lado. Eu tive uma semana péssima, mas saí vitoriosa. Ô glória, né? E aí, irmãos, o que Paulo vai nos ensinar? Que ele fala que nós devemos nos gloriar nas tribulações. É porque a tribulação, ela tem objetivo. Primeiro é forjar o nosso caráter. E elas nos conduzem a um processo de transformação. E é um processo gradual. Porque, irmãos, para e pensa, antes da luta a gente era de um jeito, não é verdade? Com a luta a gente aprende a ser crente, não aprende? A gente aprende a obedecer, não aprende? A gente aprende a confiar, a gente aprende a crer, a gente aprende a se humilhar. Então, toda luta, ela tem para nós esse objetivo de forjar o nosso caráter e nos levar a um processo gradual de transformação para que cada vez mais a gente seja semelhante a Cristo. Amém? Isso tem acontecido na sua vida? Então glorie-se, você está parecendo com Jesus agora, aleluia. Você não é mais o mesmo, você mudou, aleluia, glorie-se, se vista de glória por causa disso. Mas, irmãos, tem um outro aspecto que às vezes a gente não valoriza. É que no meio das tribulações é que nós temos experiências incríveis com o Deus de toda a graça. Aleluia! Ele é real, Ele é vivo, Ele é verdadeiro. Ele anda conosco, Ele fala conosco. Quem já experimentou isso? Irmãos, isso é um presente da graça, aleluia. É a glória de Deus se manifestando na sua vida e na sua história, trazendo resolução de problemas, trazendo milagre, operando maravilhas, abrindo portas, fechando portas, destruindo inimigos e te dando vitória, aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, aleluia. Irmãos, a gente não é mais do que vencedor só porque tem um título grudado na gente, não.
nós já somos mais do que vencedores, porque em qualquer situação dessa vida, ainda que a gente desça a sepultura, nós ouviremos o som da trombeta e ressuscitaremos para estar com Cristo, aleluia! Irmãos, é a morte que vai te separar do Senhor? É a vida? É a tribulação? É o passado? É o presente? Não! Há uma garantia: nada poderá nos separar no amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Glorie-se nas suas tribulações, vista-se de glória, vista-se dos presentes da graça, não se curve chorando, lamentando, com essa cara de velório, não, levanta, ergue a sua cabeça, o Senhor de toda graça está com você, aleluia, irmãos, depois dessa, eu estou perigosa, porque, gente, eu ando com Jesus, Jesus anda comigo, aleluia. Mas Paulo fala que a gente tem que se gloriar também na esperança, que não nos deixa decepcionados. Vai lá no versículo 5 de Romanos 5. Está escrito assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, vamos lá. A obra redentora de Jesus Cristo, ela não tem prazo de validade. Você sabe o que é prazo de validade? Tem uns trem que você compra para comer, que se passou do prazo, você tem que jogar fora, porque ele apodrece, né? Mas a obra de Jesus Cristo, ela abrange a nossa vida como um todo. Deus não nos olha só com o hoje. O nosso passado foi apagado pelo sangue de Jesus. Amém? Amém, né, irmãos? Tem umas coisinhas lá no passado que são cabeludas, não são? Mas Jesus fala, está escrito lá em Isaías, né? Que foi para o mar do esquecimento. Ele não leva em conta. O nosso passado foi perdoado, apagado. O nosso presente é transformado pelo poder de Deus na nossa vida. E o nosso futuro, irmãos, é de eternidade. É um futuro de glória. É um futuro de glória. Durante a jornada da nossa vida, nós usufruímos da graça de Deus, vivemos pela graça de Deus, somos salvos pela graça de Deus, dia após dia somos surpreendidos com a preciosa presença do Deus de toda graça, que garantiu para nós uma eternidade com Ele, aleluia. Ixi, mas os crentes não estão cheios de esperança da glória, não. Meu irmão, deixa eu te contar. Se você crê em Jesus somente para as coisas dessa vida, você é um infeliz e iludido. O que Deus tem para você é eterno. O que Deus tem para nós é eterno. Fala com quem está perto de você e ó, o que Deus tem para você é eterno. É eterno, é eterno, é eterno. Meu irmão, e quem tem esperança, quem tem esperança de eternidade não se abate com os problemas do presente, não morre com os problemas do presente. Eu vou repetir algo que eu já falei, irmãos, ainda que eu desça à sepultura, a minha esperança é o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, aleluia, e se levantarão, aleluia, e se levantarão. E a Bíblia fala que quem tiver vivo na ocasião vai ser transformado e vai encontrar com o Senhor nos ares. Irmão, você tem essa esperança? Revista-se dessa esperança.
Glorie-se nessa esperança. Irmão, você pode estar morrendo, né? Estufa o peito e fala, daqui a pouquinho, daqui a pouco eu estarei na glória com o Senhor. Essa é a esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Meu irmão, você tem se revestido disso? Você tem se gloriado na esperança? Alguém pode ir lá e te passar a pé, te dar uma rasteira no trabalho. Alguém pode ir lá e tomar suas coisas. Alguém pode ir lá, sei lá, matar alguém da sua família. Alguém pode vir e até te ameaçar de tirar a sua vida. Irmão, você pode perder tudo, sua casa, seus bens, aquilo que você acha que é precioso. Mas tem algo que ninguém pode tirar de nós. É a esperança da glória. É a esperança da glória. Ninguém tem o poder de tirar de nós a esperança da glória. Então, vou repetir para os irmãos o que Paulo está falando em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, você tem paz com Deus, por causa de Cristo Jesus. E por causa de Cristo Jesus, você você conseguiu acesso ao favor de Deus, a essa graça. E fique firme na graça. Fique firme na graça a qual você tem acesso. E glorie-se, aleluia. E glorie-se, se revista de glória. Se vista por inteiro da glória que há em Cristo Jesus, que há nos presentes da graça de Deus para mim e para você. Amém? Amém, irmão? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar? O autor aos Hebreus, ele nos dá um conselho. Acho que é lá no capítulo 12 que ele fala assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Às vezes, a gente olha mais para o que está faltando, né, irmãos? Aqui, ó, meu copo já está só com 2 dedinhos d'água. Né? Às vezes a gente está igual o povo de Israel no deserto. Aqui não tem sepultura, aqui não tem cebola, aqui não tem pepino, aqui não tem água, aqui não tem carne. E a presença de Deus que estava ali com eles não consideravam. Mas nessa noite eu quero orar com os irmãos. Viu, irmãos? Eu estou junto nessa oração. Quem quer voltar os olhos para Jesus nessa noite? Então eu quero te convidar, vem aqui à frente, vamos orar. Você quer vir? Você quer pedir ao Senhor? Você quer entrar ter acesso a este trono de graça e falar com o Senhor: Senhor, eu quero ter o meu olhar mudado. Eu quero olhar somente para o autor e consumador da minha fé. Eu não quero olhar para o que está faltando, nem para o que está doendo, nem pelo que eu não tenho. Eu quero olhar para o Senhor. Eu não quero olhar para a minha dor. A moda agora, irmãos, é a gente olhar para a nossa dor, né? Se está doendo, aí o mundo acabou porque está doendo. Não, irmão, levanta o peito. Jesus levou sobre si as nossas dores. Nós queremos estar firmes na graça. Feche os seus olhos e comece a pedir: Senhor, me ajuda a estar firme na graça. Senhor, me ajuda, eu preciso, eu quero estar firme nesta graça. E esta graça que me dá acesso ao Senhor, essa graça que me justificou, aleluia, que me perdoou, que me transformou, essa graça, como está escrito lá no livro do profeta Isaías:
ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eu os farei brancos e alvos como a neve. Aleluia! Isso é favor imerecido. Não diz respeito a nós, mas diz respeito ao Senhor. Senhor, nós queremos estar firmes na graça e nos gloriarmos, aleluia, e nos gloriarmos e nos revestirmos de glória, e nos revestirmos, Senhor, da glória que a tua graça nos confere. Aleluia, aleluia. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito. Senhor, enche o nosso coração do teu Espírito, porque é só pela obra do teu Espírito que nós compreenderemos os mistérios da graça do Senhor. Só pela obra do teu Espírito, Senhor, nós vibraremos com a graça do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Oh Senhor, nós queremos nos vestir com as vestes da salvação, aleluia. Nós queremos, Senhor, a alegria da salvação. Nós queremos a alegria de ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ter o sangue de Jesus sobre a nossa vida, que nos purifica de todo pecado, que nos reconcilia com o Senhor, que nos faz filhos do Senhor. Aleluia. Nós queremos nos alegrar com os presentes da graça, Senhor, e queremos te exaltar, queremos glorificar o teu